Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar nos abençoando, tomando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós, nos ajudar, nos fortalecer, para que não venhamos desfalecer da nossa fé, para que os propósitos, de estarmos aqui, para engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor e de levar essa verdade, que é Jesus, a toda criatura que porventura, vier até nós. Que Deus possa estar nos usando, enquanto igreja, enquanto família, enquanto servos. Que Deus nos abençoe. Privilégio nosso de estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor, e cada dia mais, aprender da palavra do Senhor faz toda a diferença, Muitas vezes nós erramos porque não conhecemos, a palavra de Deus e nem o seu poder. Que Deus possa estar usando a cada um de nós. Vamos abrir, meus irmãos, a Bíblia lá em segunda carta de João, segunda carta lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas, depois João, segunda carta de João, no capítulo 2. João nos chama que nós precisamos e devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Então, segunda carta de João, no capítulo 1, dos versos 1 até o 13, diz assim: O ancião, a senhora eleita e os seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas imperfeições, as minhas fraquezas. Ó Pai, que em todas elas seja conhecida, seja colocada, confessadas ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão neste momento que está orando juntamente comigo, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida. Ó Pai, a tua palavra, que é a verdade, que ela possa permanecer em nós. Nós precisamos almejá-la, precisamos querê-la, ansiar por ela, assim como a corça anseia pelas águas. Te louvamos, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, meditar na tua palavra de dia e de noite, para que esta verdade, ó Pai, possa permear toda a nossa vida, todo o nosso ser. Te louvamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Devemos ser fiéis à palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, algo assim tremendo e maravilhoso, quando a gente
fala algo para alguém, né, e você percebe que essa pessoa aprendeu verdadeiramente daquela maneira que você ensinou, que você orientou, nós ficamos felizes. E no que diz respeito à palavra do Senhor também não é diferente, né? A palavra foi trazida a nós, foi pregada a nós, ela tocou nos nossos corações, o Espírito Santo fez a obra, nós aceitamos a Cristo como o suficiente Salvador das nossas vidas. Então essa palavra que está em nós precisa permanecer. Nós vamos aprender aqui um pouco, né, com este capítulo aqui de João, na segunda carta de João, né? João, né, o discípulo amado, né? Alguém, né? Eu fico imaginando, né, que João era aquele que ficava intermediando todas as coisas, né? Porventura, se houvesse alguma discussão, ele estava ali sempre intermediando, e era aquele que era mais próximo, né? Tinha os três ali, né? Pedro, Tiago e João. E João era aquele que, penso eu, que estava sempre oferecendo a Jesus o seu ombro, né? E sempre deitado no ombro de Jesus também, querendo aprender do Mestre, querendo estar próximo do Mestre. Então, por isso que ele é chamado, né, do discípulo amado, né? João mesmo que escreveu o Evangelho, também essas cartas aqui, e também Apocalipse, né? João, um dos filhos de Zebedeu. Então, que Deus fale conosco, né? Nessa palavra maravilhosa, devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Vamos cantar e logo depois nós vamos estar meditando um pouco nessa palavra. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor pelos louvores cantados. Que Deus possa estar nos abençoando. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do Céu. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do Céu. És
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, pelos louvores cantados, toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pela sua palavra. E gostaria, né, dessa quarta-feira, né, de estar, né, na igreja, juntamente com os irmãos. A saudade às vezes bate, né, naquele momento de estar compartilhando a palavra. Não é a mesma coisa, meus irmãos, embora eu tenho, né, a mesma dedicação de estudar a palavra, de estudar a Bíblia, né, de preparar as mensagens, né, igualzinho quando é para pregar presencial. Mas aquela comunhão gostosa, aquele olho no olho do irmão faz toda a diferença, né? E gravado assim, nós perdemos, né, esse contato. Deus tenha misericórdia, né, que essa pandemia aí passe o mais rápido possível, né, que nós possamos, né, ir voltando aos poucos, né, e aí, né, isto não cabe a mim, né, estar decidindo. Primeiramente as autoridades, né, seja ela estadual e municipal, né, e aí quando as autoridades falarem que as coisas já estão melhores, e aí, né, a igreja, né, com a sua liderança sentará e resolverá como será da melhor forma. Certo é que sinto falta, né, e vivendo assim, né, preparando mensagens, né, e pregando para solitariamente, né, mas chegando até vocês. Mas é um privilégio meu de estar fazendo assim, né, a oportunidade que Deus está nos dando, né, de servir, né, desta maneira que o momento permite. Então, no momento que for para voltarmos para o culto, será, né, o meu coração está diante de Deus, né, eu não tenho ansiedade quanto a isso. Importa é que eu sirvo ao Senhor, né, o tempo todo, né. A igreja está fechada, mas a igreja Batista de São Geraldo permanece, continua. Tenho orado pelos irmãos, as mensagens com o mesmo esmero, ou até mais, né, porque demanda, né, mais tempo, né, para estar gravando, né, mas com o mesmo esmero, com a mesma fidelidade à palavra, com o mesmo cuidado, né, continua da mesma forma e até com mais critérios, né, porque porventura, né, outras pessoas possam estar ouvindo, né, e que essa palavra seja e verdadeiramente possa transformar, né, aonde que ela possa alcançar, cada coração que ela alcançar. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né, que aquele mesmo esmero que eu tenho de fazer presencial, que eu continue também, né, fazendo pelo vídeo, né, por mensagens gravada, que não mude nada, tanto presencial como também mensagem gravada. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Havia uns mestres que apostataram da fé. Eles invadiam as igrejas tentando influenciar os cristãos e faziam isso também nos lares. Tito enfrentou esse problema em Creta, em Tito 1, 10, 11. Timóteo em Éfeso também, em 2 Timóteo 3, 6, enfrentou esse mesmo problema. Algo, meus irmãos, importante a se observar: a maneira que são os lares determinará como será a igreja. E aí a responsabilidade minha e sua, né? Famílias fortes, pode ter certeza que nós teremos igrejas fortes. Então, a maneira que são os lares, as famílias que compõem a igreja, do modo que elas encaram o evangelho, a igreja também será assim, né, da mesma forma. E podemos até influenciar o país. Meus irmãos, no que diz respeito à família, tem se perdido, né, os princípios básicos, né, da palavra de Deus, né, de homem e mulher, no contexto, né, que a Bíblia nos ensina, tem se perdido. Valores, né, que os cristãos, que nós como cristãos preservamos, o mundo lá fora não leva em consideração, não valoriza. Então, da maneira que aquelas famílias do mundo lá fora, eles
andam, eles procedem, assim será o ambiente onde eles estão vivendo. E também na igreja. Se nós, da maneira que nós procedemos, a igreja também será de acordo como nós encaramos o evangelho, o mundo lá fora, né, os problemas a nós apresentados. Né? Meus irmãos, portanto, a família é um alvo importante na guerra de Satanás contra a verdade. A preocupação de João é que essa mulher piedosa do texto que lemos não permita a entrada de qualquer coisa falsa em sua casa ou congregação. E aqui, né, há muita conjectura que nesse contexto, né, se essa mulher realmente é uma mulher, se é uma igreja. Não é momento de discutirmos isso agora, né? Vamos tratar apenas o que o texto está falando, né? A fim de mantermos, meus irmãos, o nosso lar fiel a Cristo, devemos ter as mesmas características dessa família, o qual João escreve. Então, meus irmãos, vejamos alguns pontos aqui desse texto para que nós possamos compreender mais um pouco da palavra do Senhor. Aí nos versos de 1 a 4 diz: o ancião, a senhora eleita e seus filhos, os quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, a primeira verdade que João vem falando aí, que é preciso que conhecemos a verdade. E ele vai falando aqui, né, desde o início aqui, né, quem que é essa verdade. João fala que é preciso que andemos na verdade. Ele diz que viver a verdade do Evangelho não é viver de aparência, um cristianismo teórico, sem prática, mas que isso fosse real na vidas daqueles que creem na verdade, que é uma pessoa. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Essa verdade foi ministrada ao coração dos irmãos da igreja em Éfeso. Segundo João, Jesus Cristo, segundo ele escreveu em João 14, 6, é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. Deus revelou a verdade na pessoa do seu Filho e nas páginas de sua palavra. Ele nos deu o Espírito Santo da verdade para ensinar e nos capacitar a conhecer a verdade. João 14, 16, 17, 16, 13. A verdade que João, meus irmãos, nos chama a conhecer, ela não é apenas uma revelação do Pai, ou seja, quando retratamos a realidade como ela é, mas ela é também uma experiência subjetiva. Notem comigo, então a verdade que João nos chama a conhecer, ela não é apenas uma revelação objetiva do Pai, ou seja, né, quando retratamos a realidade como ela é, mas ela também é uma experiência subjetiva na vida pessoal, ou seja, em particular em cada um de nós. Não se pode apenas conhecer a verdade, mas é possível amar na verdade e viver por causa da verdade. Então João vem dizendo que nós precisamos conhecer a verdade. Para vivermos a verdade, precisamos conhecer a verdade. A verdade, meus irmãos, permanece em nós e estará conosco para sempre. Isso, meus irmãos, nos implica dizer que conhecer a verdade é muito mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, apesar de tal aquiescência ser importante. Como a palavra diz, podemos aplicar aqui neste contexto. Como andará dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Então, as doutrinas ao qual prego e sigo, isso quer dizer que eu concordo com ela. Não tem como eu pregar uma coisa e seguir ela se eu não concordo. Isso é algo assim, né? É tão claro para nós. Como andará dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Isso significa, meus irmãos, que a vida do cristão ela é controlada pelo amor à verdade e um desejo de engrandecê-la. Havia falsos mestres circulando pelas igrejas e espalhando mentiras. João os chama
de enganadores e de anticristo. Naquele tempo, a hospitalidade era de suma importância para que o evangelho fosse propagado, mas precisamos ser prudentes. Houve ali um problema que essas pessoas que essa senhora hospedou, que pregavam o evangelho, que deturpava a verdade. Pregavam um evangelho em que nada tinha a ver com o evangelho de Cristo. Esse evangelho, Cristo não era o centro, por isso João nos chama a andarmos na verdade. Para João, meus irmãos, havia uma grande diferença, aliás, uma diferença mortal entre verdade e mentira. Ele não tolerava mentira. Como disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que quem é o pai da mentira é Satanás. Por isso João não tolerava mentiras. É maravilhoso, meus irmãos, contemplarmos o fato de que passaremos a eternidade cercados da verdade, crescendo no conhecimento da verdade e servindo ao Deus da verdade. Meus irmãos, então, primeira verdade aí que João vem nos ensinando é que nós precisamos conhecer a verdade. Como vamos andar em algo que nós não conhecemos? Então ele fala assim, precisamos conhecer a verdade. E no verso 5, 6 ele continua dizendo, e agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, segunda verdade que João vem dizendo, o que é preciso andar na verdade? É preciso conhecer a verdade e andar nela. Andar na verdade, meus irmãos, significa obedecer a ela e permitir que ela controle todas as áreas de nossas vidas. Estes versos, a ênfase é obediência sobre andar na verdade. O que João está declarando é que não há novidade no que diz respeito à palavra de Deus. Não há nada mais a se revelar. O que o Senhor quer nos falar está em sua palavra. Então não há mágica. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Lucas 10, 27 diz, respondeu-lhe ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Estes são os mandamentos, e João fala que não está lhes dando um novo, mas sim o que outrora tinha sido anunciado por ele. Ele nos chama a termos zelo pela palavra de Deus, sem invenções. Eu falei, né, que o cuidado, né, de pregar a palavra hoje, o esmero, apesar de não estar fazendo presencialmente, é o mesmo afinco, meditando na palavra de dia e de noite, com todo o temor. Senhor, perdoa os meus pecados, essas minhas falhas. Ajuda, endireita as minhas veredas, para que eu possa falar daquilo que estou vivendo. Então João vem falando que nós precisamos conhecer a verdade e andar nela. E mais do que isso, ele vem falando agora que nós precisamos permanecer. Olha, conheça, ande nela. Mas olha, não abandone, permaneça nela. Notem comigo o verso 7 a 11 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não pecamos e não temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Irmãos, vamos lembrar quando Paulo escreve lá em Gálatas, né? Olha, que se fosse nós, ou um anjo que descer do céu, que vier pregar para vocês outro evangelho, do qual aquele que nós já anunciamos a vocês, que seja anátema, que seja maldito. E João vem dizendo que é exatamente a mesma coisa. Olha, se vier pregando um evangelho diferente aí, ó, nem o saudeis, nem recebeis em casa. Então, a primícia, né, de
conhecer a verdade, andar nela, mas muito mais do que isso, permanecer nela. Que tem muitos, igual esses falsos mestres aqui, já tinham apostatado da sua fé. Pregavam o evangelho segundo os seus conhecimentos filosóficos, né? É preciso que tenhamos, meus irmãos, discernimento da palavra de Deus. É preciso ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para que quando vier ventos de doutrinas, saibamos discernir se aquela palavra está em concordância com a verdade do Evangelho. Vemos tantas coisas por aí, meus irmãos, tanta palavra dita em nome de Jesus, que se seguimos, seremos como a multidão. Se nós começarmos a seguir modismo, a palavra aquela outra, a doutrinas por aí, nós vamos ser igual a multidão. Não vamos fazer a diferença, igual as igrejas, vai só simplesmente fazer barulho. Não vai edificar vidas. Estes homens, meus irmãos, que João alerta, eles tinham um alto poder de persuasão, de persuadir as pessoas. Paulo, em 1 Coríntios 2, de 1 a 2, fala que devemos anunciar Cristo e esse crucificado. Olha, quando eu estive aí com vocês, eu anunciei a Cristo e esse crucificado. Embora eu pudesse falar, né, com meu poder persuasivo, mas não usei de sabedoria humana. Lhes preguei Cristo e esse crucificado. Então João vem dizendo, olha, cuidado com esses homens aí, com um poder de persuasão enorme. Mas se vier pregando para vocês um outro evangelho, diferente daquele que eu já vos anunciei, e ele vai dizendo no versículo 4, olha, eu estou feliz, porque eu sei que os teus filhos, Senhora, andam na verdade. Então eles conheceram a verdade, andam na verdade e permanecem nela. Permanece nela. Pedro nos adverte que existem enganadores no mundo. O termo enganador abrange muito mais do que ensino de doutrinas. Refere-se também à condução de pessoas a viver no modo errado. Não é simplesmente a ensinar a doutrinas erradas, a te levar a caminhar erradamente, por veredas tortuosas. Então, como falei no início, né, da maneira que as famílias procedem, assim será a igreja. Da maneira que encaram a palavra de Deus, você imagina logo famílias destruídas, que não valorizam a palavra de Deus. Você vê quais são os seus valores. Meus irmãos, porque se valoriza a palavra de Deus, a harmonia, a paz, em detrimento às lutas e dificuldades que o mundo nos apresenta. A família tem harmonia, tem paz e vivem com a esperança renovada do que amanhã será melhor, porque crê em Cristo Jesus, que fará nova todas as coisas. Muito mais, meus irmãos, do que ensinar doutrina. Ensina as pessoas a um modo de viver errado, cauteriza a mente, as pessoas ficam pensando que aquele é o modo certo de viver. João deixa claro que a verdade e a vida andam juntas. As convicções são um fator determinante para o comportamento. Portanto, doutrinas erradas sempre são acompanhadas de um modo de vida errado. Como falei, não tem como você pregar algo, pregar algumas doutrinas se você não concorda com ela. Não tem como. Então, meus irmãos, João vem nos chamando a conhecer a verdade. João vem nos chamando a andar nela e a permanecer nela. E agora nos versos 9, João fala também que é preciso perseverar na doutrina, nas sãs palavras, naquilo que foi ensinado. E Paulo vai falar para Timóteo, olha, guarda o bom depósito. As palavras, né, sem mistura, sem engodo, devemos guardar no nosso coração. No verso 9, João diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. João diz que é preciso perseverar na doutrina. O perigo aqui é de ir além dos limites das Escrituras e fazer acréscimos à palavra de Deus. Estes homens convidavam a fazer parte do seu grupo, pois eles tinham algo de novo, empolgante, para compartilhar. Mas esse progresso, esse novo, os levava a abandonar a doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em carne.
João é taxativo, meus irmãos, dizendo que a perseverança no caminho, na doutrina, é como respirar. Você acha importante respirar? Se nós não respirarmos, vamos morrer, né? Permanecer no caminho, na doutrina, no bom depósito, é da mesma forma. E uma morte ainda pior, né? Morte espiritual. Se nós assim não fazemos, se nós não meditar nela de dia e de noite, nós não aguardarmos, não permanecemos nela. Nós não podemos, meus irmãos, ficar pulando de galho em galho, correndo atrás de todo o vento de doutrina. Ele diz que quem não persevera não tem Deus, e quem persevera tem tanto o Pai como o Filho. Se confessamos Cristo como Senhor, é preciso perseverar em sua doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos 2:42, parte A. Meus irmãos, o João vem dizendo aí nos versos 10 a 13, se nos anunciar outro evangelho, que não façamos parte dele, não sejamos condescendentes. Notem comigo o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz outra doutrina, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdem-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então João vem dizendo aqui, né? Se alguém não vier com essa sã doutrina, com essas palavras, o bom depósito, não recebem em casa, nem saudem eles. Nem saudem essas pessoas. João adverte a família a não receber os falsos mestres que os visitavam, desejando ter comunhão com eles e talvez até desfrutar de sua hospitalidade, que era algo que fazia parte daquele contexto. Naquele tempo havia poucas hospedarias, ainda mais para cristãos que desejavam manter-se afastados de influências ruins. Os cristãos eram orientados a abrir seus lares para visitantes, acudir aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Romanos 12:13. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Em outros textos, como Hebreus 13:2, 1 Pedro 4, de 8 a 10, a doutrina de Jesus Cristo serve de teste para a verdade, de base para a comunhão e de vínculo para a cooperação mútua. Esse princípio ainda se aplica ainda hoje. Muitos cristãos batem nossa porta nos vendendo fitas, revistas, livros. É preciso que haja discernimento de mim e de você, de nossa parte. Se não concordarem com a sã doutrina, não devemos receber. Está deturpando a palavra de Deus, vem pregando, né, por aí, é igual algumas seitas que tem por aí, dizendo, né, que as pessoas morrem, serão aniquiladas, não existe mais. Não creia nessas coisas erradas. A Bíblia diz que haverá, né, aqueles que o Senhor levará para a vida eterna, para os céus, e aqueles para o castigo eterno. É algo assim tão claro. Então, se vier falando diferente disso, não aceite, nem o saudeis. É um alerta para nós, meus irmãos, o que o apóstolo está dizendo, para não tomar parte dessa doutrina. Estes homens eram os gnósticos, que iniciou no século 1 e 2 depois de Cristo. Eles não criam que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eles deturpavam a verdade. Não vamos aqui agora, né, falar dessa doutrina baseada na filosofia, uma série de coisas que eles misturavam ali, né, que focavam muito no conhecimento. Não é importante agora. Mas certo é que eles falavam que Jesus não tinha como ser. Se ele era homem, não tinha como ser Deus. E se ele era Deus, não tinha como ser homem. Então, negava, né, essa verdade tão clara para mim e para você. Por isso, Cristo precisa ser o centro da nossa pregação. Porque João é tão duro? Porque João vem tão assim, duro com essa palavra? Porque ele não queria que qualquer filho de Deus desse a impressão ao falso mestre que a sua doutrina herética fosse aceitável e que não fosse contaminado pelo contato e desse munição
ao falso mestre para usar isso em outro lugar. Perdão, o enganador que ele vem enganando, ele não quer somente te passar doutrinas erradas, ele quer que você viva assim e mostre para os outros que este é o certo, que esse é o correto viver assim. Influenciar outros. Chegava sorrateiramente nas famílias naquele tempo, com poder persuasivo. Esses homens eles eram terríveis. Ganhava a casa, meus irmãos, e aquilo atingia o seio da igreja. Tito teve esse problema lá, como diz, Timóteo também, e aqui João está relatando o mesmo problema. Se eu, meus irmãos, o receber em casa, posso dar a ele a oportunidade de dizer aos meus vizinhos: não há motivos para vocês não me deixarem entrar. Afinal de contas, seu vizinho me recebeu na sua casa. Minha desobediência poderia levar outra pessoa à destruição. João não está dizendo que só devemos receber cristãos em casa. Claro que não. Ele nos orienta a não receber falsos mestres, pessoas que se afastou da igreja, se apostatou da fé e quer seduzir outros ao distanciamento da verdade. É esse que João fala: fique longe, nem sal desse povo. E Paulo vai falar que nos últimos dias muito apostatarão da fé. Vão deixar de crer. Meus irmãos, e para concluirmos, meus irmãos, aquilo que aprendemos em relação à palavra de Deus, nós precisamos ser firmes nessa postura, não maquiar a palavra de Deus. Falar que ela diz quando não diz é errado. E se ela diz, precisamos externá-la com muito zelo e temor. Ela diz e está dizendo verdadeiramente isto? Se não estar, não diga. E se ela está falando, olha, arrependei-vos, devemos falar com todo zelo e com todo temor. E Salomão vai escrever em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. João nos alerta acerca desses falsos profetas. Não há tanta profetada por aí, meus irmãos, que nós podemos ver. Tanta gente, eis aqui, que profetizou que o mundo ia acabar tal dia e tal outro. E, sabe como? Eis que diz o Senhor, meus irmãos. Não, nem o saudeis, nem o recebeis em casa. Há tanta profetada por aí que atrapalha o puro testemunho. A fidelidade à palavra de Deus, que custe o que custar. As pessoas querem inculcar na nossa cabeça, meus irmãos, falsas verdades, doutrinas vãs e tolas, mas a verdade só existe uma: Jesus Cristo, e este crucificado. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Assim como João vem nos orientando na sua palavra, que nós precisamos conhecer a verdade, andar nela, mas muito mais do que isso, precisamos permanecer nela e não sermos condescendentes quando estiver deturpando ela. Não fazer parte, nem saudar essas pessoas e nem tampouco receber em casa. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique no nosso coração. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Receba o nosso louvor, ó Deus, e a nossa adoração. Não a nós, mas ao teu nome, toda honra e toda glória. Toma a tua igreja, ó Pai, nas tuas mãos. Que a tua igreja possa conhecer cada dia mais. Que a tua igreja possa andar. Que a tua igreja possa permanecer na verdade. Ó Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos. Igreja Batista do São Geraldo. Ó Pai, nesse tempo tão difícil, ó Deus. Mas a verdade, ó Pai, precisa permear a vida de cada um de nós. Porque se nós vivemos a verdade, a igreja viverá. Porque as famílias é que compõem a igreja. Te louvamos. Fala conosco a cada dia. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Toma cada um de nossos irmãos nas tuas mãos. Abençoe esse resto de semana. Nos abençoe, nos fortaleça. Que venhamos, ó Pai, guardar sãs palavras no nosso coração. Que nós não venhamos desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Pelo contrário, que meditemos nela. Que ansiemos por ela, assim como a costa anseia pelas águas. E ao meditar nela de dia e de noite, ruminá-la para saber como aplicá-la no dia a dia nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tenham todos uma semana, um resto de semana abençoado. Amém?